que as aparições de Ice Cub e Jennifer Lopez significam para a franquia Anaconda? Qual o significado da volta de Santiago? E qual o significado de Anaconda? Vem comigo entender o final e a cena pós-créditos de Anaconda. Fala, Geeks! Ice Cub e Jennifer Lopez. A trama se passa em um universo curioso, onde o filme Anaconda, de 1997, não é apenas um longa de terror, mas uma inspiração direta. Griff e Doug, dois aspirantes a cineastas, decidem criar sua própria versão da ideia que marcou gerações. Só que a linha entre ficção e realidade começa a desaparecer quando eles chegam à selva e descobrem que uma cobra gigante é bem mais real do que imaginavam. Em meio a esse caos, os protagonistas se deparam com algo ainda mais inesperado. Uma equipe profissional trabalhando em um reboot oficial da franquia Anaconda. O que parecia apenas uma coincidência metalinguística rapidamente se transforma em tragédia, quando a cobra ataca e dizima quase toda a produção. É nesse momento que o filme revela sua primeira grande surpresa. Um dos poucos sobreviventes do massacre é ninguém menos que Ice Cub, e tomando sua conexão direta com o filme original de 1997. A aparição não é apenas um fanservice gratuito. Ice Cub entra em cena como alguém que já viveu esse pesadelo antes. Ele ajuda Griff e Doug a escaparem de uma situação crítica e, em uma conversa breve, revela que outros membros do elenco original também estão na região. Segundo ele, Jennifer Lopez e Eric Stoltz ainda estão por aí. Decidido a não abandonar seus antigos colegas, Ice Cub parte sozinho para tentar resgatá-los. O filme deixa seu destino em aberto por boa parte do tempo, criando a sensação de que ele pode ter sido mais uma vítima da criatura. Porém, a montagem final confirma: Ice Cub sobreviveu, reforçando seu status quase lendário dentro desse universo. Já o destino de Eric Stoltz permanece envolto em mistério. O filme nunca confirma claramente se ele conseguiu escapar, deixando essa ponta solta de forma proposital, alimentando teorias e especulações para nós. Mas a segunda grande participação especial vem no encerramento da história. E é aí que o tom do filme muda completamente. Nos momentos finais, vemos Jennifer Lopez viva. Ela aparece de forma inesperada na casa de Doug, encerrando o arco da personagem com uma reviravolta tão absurda quanto genial. Lopez revela que assistiu ao filme não autorizado que Doug dirigiu, e para a surpresa total dele, se mostra genuinamente impressionada. O resultado, Lopez o convida para dirigir seu próximo filme. Essa cena funciona como a piada final perfeita. Doug, que começou como um cineasta amador tentando copiar um clássico, termina sendo reconhecido por uma estrela real do cinema, literalmente desmaiando de emoção. É uma conclusão que mistura humor, metalinguagem e homenagem, fechando o filme com um sorriso irônico. Cena pós-créditos. A volta de Santiago. Logo na primeira metade do filme, Santiago se destaca com muito mais do que um simples coadjuvante. Santiago é o especialista local, um homem que entende a selva, respeita as serpentes e cuida da cobra que, ironicamente, deveria ser a grande ameaça da trama liderada por Doug e Griff. Santiago representa a voz da experiência, alguém que sabe que, na selva, subestimar a natureza pode ser fatal. Tudo muda quando Griff, por descuido, acaba matando a cobra que estava sob os cuidados de Santiago. A partir daí, os dois partem para a floresta em busca de um novo animal. É nesse momento que o filme mergulha de vez no terror. No meio da vegetação fechada, Santiago é atacado pela Anaconda, que viria a se tornar a verdadeira antagonista do longa. A cena é rápida, brutal, e deixa claro que ele não teria chances de sobreviver. Pouco tempo depois, o corpo de Santiago é encontrado pelos outros personagens. Esse momento é crucial para a narrativa, pois aumenta a sensação de perigo e reforça a ideia de que ninguém está seguro. A selva venceu mais uma vez, ou pelo menos era isso que parecia. Mas então vem a cena pós-créditos,
e ela muda completamente a leitura desse acontecimento. De forma inesperada, vemos Santiago acordar, machucado, desorientado, mas vivo. A revelação não é apenas uma reviravolta gratuita. Ela se conecta diretamente a algo que o próprio Santiago havia explicado antes. Em um comentário que parecia apenas curiosidade científica, ele afirma que sucuris às vezes não matam suas vítimas de imediato, preferindo poupá-las para se alimentarem depois, ou até 2 vezes. Essa teoria já havia se mostrado verdadeira quando Doug passa por uma experiência semelhante. E agora, a sobrevivência de Santiago confirma que aquela fala não estava ali por acaso. O retorno de Santiago funcionou como a cereja do bolo de Anaconda. Depois de um clímax caótico, cheio de tensão e mortes, o filme oferece ao público uma última surpresa, quase como um alívio. Quem morre? Quando falamos de filmes de terror com criaturas gigantes, existe uma regra não escrita. Alguém sempre vai pagar o preço. E em Anaconda, essa regra é levada ao extremo. Mesmo com um elenco relativamente pequeno, o filme surpreende pela quantidade de mortes e pela forma como elas acontecem. Curiosamente, os personagens centrais conseguem sobreviver ao encontro direto com a Anaconda. Entre eles estão Jennifer Lopez e Ice Cube, que escapam por pouco da fúria da Anaconda. Mas, se os personagens principais vivem para contar a história, quase todos os outros não têm a mesma sorte. Um dos casos mais interessantes é o de Anna, que inicialmente se apresenta como uma simples capitã de barco. Em um primeiro momento, o filme nos induz a acreditar que ela está fugindo de mercenários perigosos. A tensão aumenta, até a verdade vir à tona. Os homens que a perseguem são, na realidade, policiais que estão à sua procura. Essa reviravolta muda completamente a percepção da personagem. Ana não é apenas uma vítima, mas alguém disposta a matar para escapar. Ela chega a assassinar o policial responsável por sua captura, reforçando ainda mais o clima de tensão e traição que permeia o filme. Só que, em Anaconda, ninguém está realmente no controle. Pouco depois, tanto Ana quanto os outros policiais acabam encontrando um destino brutal. Todos são mortos pela Anaconda. A criatura surge com uma força imparável da natureza, eliminando qualquer um que cruze seu caminho. Não importa se são inocentes, culpados ou apenas azarados. O filme ainda deixa espaço para interpretações quando apresenta outro grupo envolvido em um reboot dentro da própria narrativa. Embora apenas um membro da equipe seja visto sendo devorado explicitamente na tela, a sugestão é clara. A maioria deles também não sobreviveu ao ataque da serpente. No entanto, a Anaconda faz questão de não mostrar tudo. O destino de alguns personagens fica em aberto, permitindo que nós imagine se houve mais sobreviventes além dos protagonistas. Significado de Anaconda. Quando pensamos em Anaconda, é comum imaginar apenas um filme de sobrevivência, tensão comum e um monstro colossal à espreita. Mas por trás da ameaça da criatura e do perigo da selva, existe uma história muito mais humana e surpreendentemente sensível sobre a amizade, escolhas e reconexão. No centro dessa narrativa está Griff, um personagem que conseguiu realizar o sonho que ele e seus amigos de infância compartilhavam: construir uma carreira em Hollywood. No entanto, enquanto Griff avançou, Doug, Kenny e Claire ficaram presos a sonhos interrompidos e frustrações mal resolvidas. Esse desequilíbrio cria um distanciamento silencioso, uma ferida emocional que atravessa toda a história. À medida que o filme avança, Anaconda deixa claro que o verdadeiro conflito não está apenas na selva ou na presença do monstro, mas nas relações quebradas entre esses amigos. Griff é forçado a encarar uma verdade incômoda. Na busca pelo sucesso, ele se afastou das pessoas que mais importavam. O momento mais forte emocionalmente acontece quando Doug e Griff finalmente confrontam o rompimento da amizade, trazendo à tona ressentimentos guardados por anos.
É justamente a partir dessa ruptura que o filme encontra seu coração. No ato final, Griff toma uma decisão crucial. Ele deixa de lado o ego e confia na habilidade de Doug para conduzi-los. Essa escolha não apenas permite que eles sobrevivam ao confronto com a Anaconda, como simboliza a reconquista da confiança entre eles. Ao mesmo tempo, Griff se abre emocionalmente para Claire, reacendendo um vínculo antigo e dando início ao novo capítulo em suas vidas. Essa mudança interna transforma completamente Griff. Ele deixa de ser apenas alguém focado em si mesmo e passa a agir em prol do grupo. Ao enfrentar a Anaconda para proteger seus amigos, Griff prova que finalmente compreendeu o valor dessas relações. O golpe final contra a criatura não representa apenas a derrota do monstro, mas a vitória da amizade sobre o ego e o medo. Agora me conta, o que você achou de Anaconda? O que você achou da participação do Selton Mello? Comente e se inscreva no canal. Cada lançamento do cinema você verá aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!